Bom, a gente tem um convidado para falar mais sobre o segundo turno das eleições. A gente recebe no Jornal da Manhã o cientista político e professor do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Thiago. Tudo bem com você? Bom dia. Obrigado. Tudo bem. Bom, professor, expectativa nesse fim de semana teremos o primeiro debate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Eu pergunto, um debate como esse, professor, ajuda quem ainda está indeciso na eleição do segundo turno? Um debate como esse é importante para o quê? Para o quê, professor? O debate é importante principalmente para mostrar a disposição, né, do candidato em defender as propostas, em saber responder, né, as críticas que vão vir do outro lado, né? Também é importante no sentido de mobilizar o eleitorado dele, a militância. Um aspecto muito importante que mudou um pouco o sentido dos debates são as redes sociais. O impacto do debate não é mais imediato, ele é prolongado. E aí quem tem um controle das redes sociais, tem um domínio delas, tende a se beneficiar mais. Inclusive tem ficado muito comum frases de efeito já preparadas e que depois viralizam, né? São turbinadas, digamos assim, e disseminadas nas redes sociais. A maior importância, no meu entendimento, é essa. Quanto aos indecisos, a questão dos indecisos é um pouco complicada, porque em pesquisa que eu já fiz, eu constatei que no dia da eleição, 8% falaram que decidiram na hora de digitar, né? Então, os indecisos, eles às vezes na pesquisa respondem que vão votar em determinada pessoa, mas depois mudam, né? Então, esse público dos indecisos tende a ser um pouco assim, flutuante. E no dia mesmo em que for, no dia 30 de outubro, quando for digitar o número, né, vai ser muito importante o dia da pessoa, o humor com que ela acordou, o modo como ela conversou com pessoas próximas, é um momento de decisão propriamente dito. Claro que o debate ajuda um pouco nesse sentido, mas eu acho que o maior impacto hoje, sem dúvida nenhuma, é a disseminação, né, da avaliação do debate junto às redes sociais. Professor, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas e temos aqui o Diogo Schelp fazendo a próxima pergunta. Diogo. Professor, no domingo, qual dos dois candidatos, Lula ou Bolsonaro, vai chegar numa posição de maior fragilidade? Ou seja, qual deles tem maiores riscos a enfrentar, mais a perder com um debate acirrado nesse domingo? Olha, vendo hoje, né, vendo todo o início do segundo turno, o modo como se processou o primeiro turno, e principalmente os acontecimentos no Congresso, né, o novo Congresso que foi eleito, eu acho que o Bolsonaro, ele está em vantagem hoje. Ele está com uma liderança consolidada no novo Congresso Nacional, o movimento de vários prefeitos, né, e também governadores indo ao encontro de Bolsonaro, né, declarando apoio incondicional. O Bolsonaro, ele, aqui no Sudeste, eu acho que ele conseguiu tirar boa parte da vantagem que o Lula tinha, o que algumas pesquisas estão mostrando, né, uma situação de empate técnico. É provável que aqui em Minas Gerais já tenha havido uma reversão dos votos de Lula para Bolsonaro. E estamos agora, 17 dias no segundo turno, e tudo indica que o Bolsonaro vai intensificar suas ações no Nordeste para tentar diminuir um pouco a distância que ele tem para Lula. O Sudeste, tudo indica que é uma batalha já vencida, digamos assim, por Bolsonaro. O Lula está tendo dificuldade de encontrar suporte, né, palanque em Minas e também no Rio. São Paulo, o desempenho do candidato dele não está bom. Então, sim, tudo isso indica que o Bolsonaro tende a chegar no dia 30 com um leve favoritismo. Até porque, só para deixar claro, as pesquisas de intenção de voto não estão mostrando claramente
a situação de fato, e já está indicando um empate. Bom, estamos aqui com o professor Adriano Cerqueira falando sobre as projeções, os debates para o segundo turno entre os dois candidatos, também analisando a situação do Congresso Nacional e lembrando só que no dia da eleição, a Jovem Pan, como foi no primeiro turno, vai fazer uma grande cobertura desde cedo com toda a nossa equipe, com todas as informações para você e, claro, a partir das 5 horas da tarde, todo mundo de olho na apuração das eleições 2022. 7h55. Repita. 7:55, estamos aqui no Jornal da Manhã recebendo o professor Adriano Cerqueira, cientista político, falando sobre essas movimentações políticas agora na disputa do segundo turno. A gente segue o nosso bate-papo com a pergunta do Ricardo Salles. Bom dia, professor. Eu tenho ouvido alguns comentários, ontem inclusive ouvi nesse sentido, de que o debate entre os candidatos de forma geral tem tido muito pouca proposta e muito mais ataques pessoais ou demonstrações dos riscos inerentes ao seu adversário. Por outro lado, pessoalmente eu tenho visto também que as pessoas se interessam mais quando o debate é mais acerca dessas questões pessoais do que o debate propositivo. Então cria-se aí um paradoxo. Alguns dizem querer o debate propositivo, mas prestam mais atenção nas questões pessoais. Na sua opinião, qual deveria ser ou qual mais efetivo o debate, né, a estratégia, o conteúdo para que ocorra nos próximos encontros entre os candidatos? Bom dia. Na verdade, sempre aparece essa discussão, mas é que a gente tem dois perfis de eleitores. E tem um eleitor mais militante que ele gosta de ver, digamos assim, sangue, né? Ele gosta de ver embate mesmo, ele gosta de ver uma questão mais emocional sendo constituída. E o controle emocional por parte dos candidatos é muito importante, a confiança, a segurança. Por outro lado, tem o eleitor que não é militante, que fica, né, bailando de um lado para outro. Esse muitas vezes diz, principalmente em pesquisa, que ele gostaria de ver mais propostas. Mas, na verdade, o que acaba impactando no debate é a questão mais emocional, é a postura, a fala, a confiança, a segurança do candidato. Então, esse desempenho tende a gerar mais impacto no eleitor que propriamente a questão das propostas. As propostas estão sendo apresentadas ao longo de toda a campanha, né? O mais importante é o grau de confiança que o candidato tem na hora do debate, principalmente quando está envolvido num embate com o outro adversário. Olha, temos 1 minuto e meio para encerrar nossa entrevista, então Roberto Malta faz a última pergunta rapidamente, por favor. Professor, eu queria a sua opinião sobre o ressurgimento da censura. Não há outro termo para descrever esses movimentos que estão, essas decisões que tiram conteúdo do ar, proíbem declarações de serem feitas, até vídeos com fatos estão sendo proibidos. Como é que o senhor vê isso no segundo turno? Eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza, né? Eu acho que censura nunca é bom, né? E agora parece que estão querendo fazer controle de narrativa, né? De como que você apresenta a interpretação dos fatos. Isso é até, propriamente falando, anticientífico, né? Você tem fatos e os fatos não falam por si, eles pedem uma interpretação e a interpretação tem uma carga um pouco subjetiva, sim. Então, isso tem que se abrir o debate, ou seja, quando há desencontro de interpretações, é o debate aberto que permite justamente chegar à verdade e não esconder isso. Então, eu estou muito preocupado, muito triste de ver isso acontecendo e eu espero, né, que, em nome das biografias, né, essas pessoas, em algum momento, acordem e vejam o que elas estão, de fato, fazendo em termos de construção de um espaço democrático aqui no Brasil. Eu estou vendo com muita tristeza isso. E, professor, em 10 segundos, em relação ao CAD, por exemplo, o CAD seria um órgão que tem capacidade para julgar as pesquisas eleitorais, por exemplo, ou não? Aí é uma questão que é um pouco complicada, né? Sim. Se provar, né, que há um controle do mercado de pesquisas eleitorais por parte de alguns poucos institutos e que eles estão fazendo uma espécie de controle de informação, vamos dizer assim, né, divulgando o mesmo conteúdo e dificultando o espaço de concorrência por parte de outros institutos,
talvez isso sim possa ser merecedor de uma análise do CAD, mas de fato não é minha área de especialidade. Perfeito. Eu sei que o CAD ele atua no sentido de garantir um amplo espaço de competição entre os institutos. E se alguns poucos estão conseguindo controlar uma parte, né, desse espaço e gerando o mesmo tipo de informação, talvez isso possa configurar algo a ser analisado pelo CAD. De qualquer modo, né, é uma situação complexa e que mostra como que as pesquisas estão impactando esse ano nas eleições brasileiras. Professor Adriano Cerqueira, obrigado mais uma vez. Um abraço, bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana a todos. Ótimo trabalho aí.